Olha, bem que Bruce Dickinson disse, tava na nossa cara o tempo todo. Antes de continuar, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal, ativar as notificações e considere ser um membro aqui do nosso clube. Dá uma olhada nas vantagens. Curte nosso conteúdo? Então vem participar do Clube Tubes. Por uma pequena quantia você vai ter acesso ao grupo do clube no WhatsApp, conteúdos exclusivos, assistir aos vídeos novos antes de todo mundo, dar nota nas resenhas e até escolher tema de episódio. Isso entre outras vantagens, hein? Mais detalhes na descrição. Vem tomar uma com a gente! Salve galera, meu nome é Yuri Moreira e semana passada eu soltei um vídeo aqui no canal explicando toda essa história que o Iron Maiden está aprontando aí nas redes sociais, o WOTW, essa história da ceia, do festim do Belsazar. Então, se você está caindo aqui de paraquedas, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui da semana passada, onde eu explico toda essa coisa, toda essa cronologia, para a gente não ficar aqui, para eu não ficar aqui me repetindo. Mas bem, naquele vídeo eu falei que era provável que ele ficasse defasado muito rapidamente, porque a todo momento estavam saindo novas pistas, novos easter eggs, e obviamente eles continuaram saindo. E os fãs, como eu e milhares, milhões de fãs do Iron Maiden ao redor do mundo, temos especulado, debatidos e tal, e não é diferente aqui. Eu e meus amigos fãs do Iron Maiden temos diariamente debatido, mandando, trocando figurinhas, imagens e tal, especulando o que poderia ser. E parece que a gente descobriu. Não só a gente, claro, eu não quero levar esse crédito sozinho, eu vi outras pessoas comentando aí na internet e tal, então, mas parece que a gente descobriu o que é o grande lançamento do Iron Maiden no dia 17 de julho. A questão aqui é a seguinte, o Iron Maiden tem postado diariamente lá nos seus stories, no Instagram, a capa de um álbum, cronologicamente, né? O primeiro, depois o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. A capa do álbum com aqueles easter eggs, né? O WOTW, a torre ali, daquela arte, parece ser uma torre pelo menos, daquela arte da camiseta do Bruce Dickinson. E todas essas músicas elas estão acompanhadas ali por uma faixa de fundo, que é uma faixa do seu respectivo álbum, né? Então a gente percebeu que a chave do enigma tá aí. O primeiro story que a banda soltou foi a capa do primeiro disco, Iron Maiden, e a música de fundo era Running Free. O segundo, Killers, a música de fundo era Purgatory. O terceiro, The Number of the Beast, a música de fundo era Run to the Hills. A quarta capa, Peace of Mind, música de fundo, Flight of Icarus. Quinta capa, Power Slave, 2 Minutes to Midnight. E hoje, agora há pouco, eu estava apenas esperando essa capa sair para comprovar essa teoria. Saiu a capa do Somewhere in Time e a faixa de fundo é Wasted Years. Tá, ok. E daí? O que é que essas músicas, qual é a chave, qual é a grande história aí? Bem, todas essas faixas foram singles dos seus respectivos álbuns. Ou seja, o Iron Maiden está cronologicamente mostrando a capa do disco com o single, né, numa contagem regressiva para o dia 17. Então, se eu disse lá no outro vídeo que eu achava, né, que para a gente manter as expectativas baixas, porque eu não acreditava, não fazia sentido, continua não fazendo sentido, aliás, o Iron Maiden lançar um material novo e ter lá a turnê Legacy of the Beast em aberto, tá lá no site, datas para 2022, com ingressos à venda e tal. Agora, se eu tivesse que apostar dinheiro, eu apostaria que o Iron Maiden, sim, dia 17, divulga a nova arte do novo disco e um trecho do single, talvez o single completo. Para a gente continuar acompanhando, o Iron Maiden, continuando a sequência, amanhã deve soltar a capa do Seventh Son for Seventh Son e o single foi Can I Play With Madness. Depois veio o No Prayer for the Dying e o single foi Holy Smoke. Depois, no Fear of the Dark, o single foi Be Quick or Be Dead. Depois, Man on the Edge para o X Factor, The Angel and the Gambler para o Virtual Eleven, The Wicker Man para o Brave New World, Wildest Dreams, The Reincarnation of Benjamin Bragg
Eldorado e Speed of Light, aqui no último Book of Souls. Então, basta acompanhar essa sequência se esses realmente forem as músicas de fundo de suas respectivas capas. Eu acho que não tem muito mais discussão. Então, acho que matamos a charada. Dia 17 teremos capa do novo disco, possivelmente nome e possivelmente ou um trecho ou uma música completa, quem sabe. Mas, como eu falei, se eu tivesse que apostar, botar dinheiro, é isso aí. Falta ainda, lógico, a gente descobrir se a música se chama, né, Belshazzar's Feast, se a música se chama Writing on the Wall, se um é o nome do disco, se o outro é o nome do single e etc. Ainda tem umas outras coisas que a gente precisa desvendar, né? Lá na arte tem lá umas referências, né? Man or Beast, Heaven or Hell. Então, será que são nomes de músicas? Sei lá. Tem aquela estrutura ali, parece ser uma torre, né? Existe uma outra pintura, a lenda do Rembrandt, vocês estão vendo aí na tela, que é a do John Martin, que ela tem, é um plano mais aberto, e ela tem ali ao fundo, você tem um zigurat, que é um tipo de construção característico daquela época ali, daquela região da Babilônia e tal, e você tem a própria Torre de Babel. Então, de repente, essa estrutura pode ser a Torre de Babel, com os relâmpagos ali em cima, pode ser um zigurat e tal. Então, assim, o Iron Maiden está dando as pistas aí, né? Mas agora eu acho que a gente já pode partir para discutir o conceito, quem sabe um álbum conceitual aí, né? Mas, bom, você concorda com essa teoria? Você acha que não? Acha que eu estou viajando? Acha que é outra coisa? Coloque aqui, né, nos comentários, vamos continuar conversando, vamos continuar especulando e, claro, qualquer novidade, qualquer assunto, saiu single, saiu alguma coisa, a gente vai repercutir aqui no canal. Se você curtiu esse vídeo, já sabe, assine o canal, ative as notificações, considere ser um membro. Um abraço, valeu, até a próxima, tchau!